Fala, gente! Sejam bem-vindos. Sou o Ícaro Moura. Esse é mais um podcast Renovation Cast. Vem conosco aqui nesse podcast maravilhoso que vai renovar a sua mente, renovar o seu corpo e espírito, claro, através de testemunho, através de palavras, de insights e principalmente da palavra do Senhor. Vem conosco. Já aproveita nesse momento. Já curte e comenta, porque muitas vezes a gente esquece, a gente está curtindo o podcast, está ouvindo, então já curte, comenta, compartilha aí para geral, para todo mundo ser abençoado, ser renovado, beleza? E já vou dar já uma dica, pega aí logo já um papelzinho, uma canetinha, já vai anotando aí as dicas, os insights, o que você pode absorver para que sua mente seja renovada através desse podcast. Para você que está ouvindo também, já curte, já comenta aí, nós estamos nas plataformas digitais de áudio, no Spotify e no Deezer. E no YouTube, vem conosco aqui para você que está vendo a gente através do audiovisual. Vamos aproveitar esse podcast e hoje é um podcast muito especial de um irmão, de um amigo meu. A gente iniciou a faculdade junto, né? A gente vai conversar um pouco. Eu vou ouvir pela primeira vez, na verdade, a parte dele, da vida dele, como a caminhada dele, como iniciou a caminhada dele. A gente se conheceu, na verdade, na faculdade, na correria da faculdade. E, graças a Deus, Deus nos deu essa oportunidade de estar aqui nessa noite para compartilhar testemunho, compartilhar insights da palavra do Senhor, para que possamos ser preenchidos. Seja bem-vindo, irmão Francisco. Fique à vontade. Esse podcast aqui é uma ferramenta para que possamos ajudar pessoas a encontrar Cristo, encontrar os caminhos do Senhor, e que, para quem já encontrou Cristo, seja renovado através do Espírito Santo, pois a palavra do Senhor diz que precisamos ser diariamente renovados através do Espírito Santo. Amém? Amém, amém, amém. Eu que agradeço a oportunidade da gente ter esse diálogo que é importante sobre renovação da mente, sobre a palavra de Deus, aquilo que edifica a nossa vida, né? Sou bem agradecido pela oportunidade e vamos lá. Vamos embora. Francisco, a gente sempre começa o nosso podcast querendo saber quem é a pessoa do convidado, quem é a pessoa do Francisco, como é que ele conheceu os caminhos do Senhor, se ele veio de berço evangélico ou não, como é que ele se deu para que seguisse esse chamado. Para quem não sabe, ele atualmente é líder lá da juventude da Igreja Adventista lá de Pombos, também é ancião lá da Igreja da Adventista lá de Pombos. Me fale um pouco sobre o Francisco fora e dentro da igreja. Muito bem, vamos lá. Meu nome é Francisco Souza, 36 anos. Conheci a palavra de Deus quando eu tinha 12 anos. Em tenra idade, conheci através de uma cruzada evangelística lá na cidade de Salgueiro. Sou natural de Salgueiro, sertão. E desde que eu conheci, nessa idade, eu me dediquei a seguir os passos do Senhor. Então, antes de completar 18 anos, eu já tinha sido obreiro e evangelista lá da cidade. Fui obreiro durante um bocado de tempo. Então, conhece o sertão, né? Conheço. Era ano de 2006 e eu fui convidado para ser evangelista numa aldeia indígena, lá na cidade de Salgueiro, a aldeia Aticumã. Aí eu fiquei lá mais de 30 dias como evangelista. Também fui para uma comunidade de quilombolas lá, fazer outra cruzada evangelística. E em vários locais ali, ao redor de Salgueiro, a gente fez essas campanhas evangelísticas. Depois disso, quando tinha 17 anos, eu fui ser missionário. Nós chamamos lá de missionário da página impressa. A gente saía pelas cidades aí, anunciando o evangelho através de algumas literaturas que a gente distribuía, que a gente vendia. E em 2008 tive a oportunidade de vir para Recife como missionário. Conheci minha esposa aqui, muito bom, conheci ela e fiquei por aqui. Ela também trabalhava na mesma área. A gente veio para Pombos, que ela é natural daqui. E a gente se firmou aqui. Então, desde 2008, 2009, a gente está por aqui. Depois que conheceu o mar em Recife, quis voltar para o sertão mais não. Quis voltar, não. Aí tá certo. Francisco, como é que tu sentiu que era para seguir os passos dentro da igreja como ancião? Por que chama ancião lá? Me fala um pouco aí de como a tua correria
dentro da igreja? O que é que tu é engajado? Quais são os ministérios que tu faz parte, os grupos? O ancianato é um tipo de diretoria. Então, abaixo do pastor, o líder, o principal líder da igreja é o ancião, né? Chamamos lá de ancião. Então, fiquei por volta de 12 anos no ancianato aqui na igreja em Pombos. Hoje eu cuido da juventude de lá, tive o chamado para cuidar da juventude. A gente está nessa jornada aí. Desde que eu me batizei, 12 anos de idade, eu já comecei a assumir funções, então praticamente eu já passei por quase todas as funções, todos os ministérios dentro da igreja. Hoje eu sirvo aos jovens, né? Esse ano eu comecei servindo aos jovens aqui da igreja. É um desafio, mas a gente aceita o desafio. Muito grande, muito grande. Massa, Francisco. Vê só, a gente estava conversando, né, em off aqui, sobre o que a gente poderia trazer aqui hoje para que fosse um podcast que a gente conseguisse abrir as nossas mentes e renovar, né, nosso espírito. Graças a Deus, eu acredito que a minha Bíblia é a mesma da tua, é a Bíblia Sagrada. Então, a gente está falando da mesma palavra, do mesmo Deus, né? Do mesmo Espírito, do mesmo Deus que deu seu Filho unigênito, né? Para que ele morresse e nos desse uma nova oportunidade, lavasse nossos pecados, nos desse uma nova oportunidade para quando a gente passar dessa vida aqui breve, tenhamos uma vida eterna. Então, já que temos o mesmo Deus, a mesma Bíblia, vamos falar da Bíblia Sagrada, né? E a gente estava conversando aqui em off e a gente, poxa, o que a gente poderia trazer para esse podcast? E aí tu comentou sobre a dificuldade, né, que a gente tem de interpretar a Bíblia Sagrada. E já para começar, Francisco, sobre esse tema, o que é que tu falaria de início aqui para a gente aprender, né, a gostar da Bíblia Sagrada? Eu acredito assim que é uma pergunta até um pouco leiga, porque na verdade nós como os cristãos é a nossa bússola, mas muitas vezes como os cristãos nós nos procrastinamos a leitura e o nosso guia. A Bíblia Sagrada, ela é a nossa única regra de fé. Então, todos nós, os cristãos, se baseiam na Bíblia para o seu credo. Ela ocupa um lugar de fundamental importância na nossa vida, a Bíblia. Agora, pena que eu tenho falado isso muito para os jovens e para o pessoal da igreja, os nossos olhos, eles não brilham mais quando a gente pega a Bíblia, né? Então falta essa paixão da gente em abrir a Bíblia e saber que a Bíblia é importante para nós. Muitas vezes a gente acha que é difícil, muitas vezes a gente acha que é complicado entender a Bíblia, mas eu acho que o que falta é um direcionamento. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente vê que a mente da gente se abre de uma forma que a gente fica entusiasmado para continuar essa leitura cada vez mais. Eu acredito que quando a gente fala sobre leitura, a gente remete muito a estudo, né? E quando fala muito de estudo, vamos ser sinceros, muita gente não gosta de ler em si, né? A prática da leitura. Como é que a gente aprende a gostar de ler? Quais são... Já vamos começar logo por dicas, né? Quais são algumas dicas, Francisco, que tu poderia dar para a gente começar a gostar? Porque tem alguns livros na Bíblia Sagrada que leituras muito legais, histórias muito massa, mas tem alguns trechos que, vamos ser sinceros, que dá sono, que não era para dar. A genealogia, né? Pronto, a genealogia. Tu falasse pronto o trecho que eu queria falar. Eu estava querendo fugir, mas, por exemplo, em Mateus, né, que fala sobre a genealogia de Jesus, ali os primeiros capítulos, como é que a gente pode aprender a gostar de trechos que nem esse? Quando a gente estuda a Bíblia de forma interessada, a gente começa a entender que algumas coisas importantes, que Deus ele deu a sua palavra, a Bíblia Sagrada para nós, com a intenção de fazer a gente ter essa mudança de mente. Então, assim, quando eu conheço a Bíblia, quando eu conheço e me interessa, então nenhum trecho da Bíblia ele vai ser enfadonho. Muita gente não vê beleza, a verdade é essa, né? A beleza no texto, mas é muito importante. A gente precisa entender a Bíblia, não só doutrinas, que muitas vezes a gente estuda doutrinas.
A gente pega a Bíblia para ensinar doutrinas, mas a Bíblia é muito mais do que um livro de doutrinas. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. Tudo que foi escrito aqui foi intencional. Deus escreveu intencional. Se tem genealogia aqui, tem um motivo. Tem uma importância. Isso. Se tem um livro aqui, o livro, por exemplo, Cântico dos Cantos, que é um livro de cunho mais sensual, sexual. Poético. Tem uma importância para isso. Então a gente precisa entender, abrir os olhos para essa importância. Porque se a gente não interpretar a Bíblia corretamente, pegar a Bíblia e ler e interpretar corretamente, a gente vai ser enganado. Alguém disse assim, se você não lê, quem não lê, tem que acreditar naquilo que os outros falam. Então, muitas vezes, tem pessoas que não lêem a Bíblia e ficam aí acreditando em tudo que os outros falam. Dentro da Bíblia, a gente vai dar uns exemplos aqui bem interessantes. Tem uma matéria acadêmica que é a exegese, né? Exegese. É aquilo que eu tiro da Bíblia para mim, da Bíblia para fora. É a exegese. interpretação. A interpretação. A gente precisa disso. Tem muita coisa que está sendo dita por aí através da Bíblia que Deus nunca falou, que Jesus nunca falou. É a interpretação de uma pessoa e confunde a mente de todas as outras. Então, a gente precisa ler, a gente precisa entender para a gente não ser enganado, para a gente ter uma visão de Deus correta. E isso é muito importante. A gente ter uma visão de Deus correta. Porque quando eu olho para o Antigo Testamento, muitas vezes, se eu não entender o que está ali, e a minha especialização na pós-graduação é de Antigo Testamento, se eu não entender o que está ali, vai ser complicado. Eu vou imaginar um Deus como um Deus tirano, um Deus mau, um Deus que mata pessoas, genocida, como alguns ateus interpretam Deus aí. Então, eu preciso ler, preciso entender para não ser enganado e ter uma visão correta de Deus. Entendi. E aí está o perigo da gente interpretar incorretamente, porque assim, beleza, a gente aprendeu a gostar de ler, né? A gente estava falando sobre como a gente aprender a gostar de ler tudo. E aí tu falou que da genealogia, na verdade, tudo. Todas as páginas da Bíblia Sagrada, ela está ali por algum motivo, por alguma importância, para aplicar na nossa vida. Então, a gente começou a gostar de ler a Bíblia. Mas aí está o perigo da interpretação, Francisco. Esse perigo pode levar a gente ao quê? Esse perigo pode levar a gente a, no mínimo, 2 extremos. A gente ir para um extremo radical demais ou um extremo totalmente liberal demais. Mas a gente precisa... A gente aprende na faculdade algumas técnicas de interpretação bíblica, mas a Bíblia tem alguns desafios, algumas barreiras e desafios para interpretar a Bíblia hoje no século XXI. E eu trouxe aqui para vocês pelo menos 3. Então vamos lá. A primeira barreira é a barreira cultural. A Bíblia foi escrita num período cultural diferente do nosso. Então eu não posso interpretar a Bíblia olhando para a minha cultura. Eu tenho que saber a cultura que foi escrita. Por exemplo, casamento nos tempos de Jesus é totalmente diferente do que era hoje. Então o noivo sai de sua casa, vai para a casa da noiva, só para você entender, a gente vê isso naquela parábola das 10 virgens. Vai para a casa da noiva, pega a noiva, então ele faz percorre um caminho, né? Ele percorre o caminho com a noiva, o pessoal está lá, fica esperando, todo mundo esperando, e vai para a casa dele. Lá na casa dele, fecham-se os portões e, segundo a tradição, mais ou menos 7 dias de festas. Então, assim, eu não posso entender casamento, aplicar algumas coisas de casamento hoje, da Bíblia com a visão de hoje, anacronismo, que é o que nós chamamos dentro da teologia. Então, tem essa barreira cultural e eu preciso entender a cultura. Segunda barreira é a barreira histórica. A Bíblia tem uma história, esses fatos aconteceram num período histórico. Então, um exemplo aqui que eu vou ler é Cânticos. A gente falou de Cânticos dos Cantos, capítulo 1, versículo 9. Veja o que é aqui, só para já... Vou pegar aqui e vou ler também. Eu li também. Em casa também. Então, Cântico dos Cantos, ou Cantares de Salomão, algumas traduções trazem algumas nomenclaturas diferentes, mas se você abrir no capítulo 1 e você vê o versículo 9... ele vai dizer aqui, ó. Diz assim, ó. Nessa versão diz assim, ó. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha.
como é que a gente vai entender? Elogiar no dia de hoje, chamar a esposa de égua. Vê, como é que você vai entender o que o Salomão está falando aqui para o tempo de hoje? Na tradução original diz como égua entre os carros de Faraó te comparo a querida minha. Quando você vai para a história, você percebe que não eram as éguas que carregavam ou que levavam as carruagens do pessoal do Egito, de Faraó e tal. Eles não escolhiam égua, escolhiam os garanhões, os cavalos grandes, os maiores, os mais pomposos, musculosos e tal. Então, o que os inimigos do Egito começaram a perceber? Os inimigos começaram a planejar o seguinte: quando eles iam para a batalha com o Egito, então eles pegavam algumas éguas e soltavam perto das carruagens do exército do faraó. Então, os cavalos, eles ficavam doidos por conta da égua, desconcentrados, e atrapalhava o planejamento de guerra do Egito. Então, quando Salomão está dizendo aqui, te comparo a égua entre os carros do faraó, ele está dizendo para a mulher, está dizendo assim, ó, tu é tão bonita que onde tu passa, dá problema. Dá alvoroço. Dá alvoroço. Entendeu assim? Então, tem essa barreira histórica que a gente precisa entender. Adaptando ao dia de hoje, é como se você estivesse chamando a mulher, sua namorada, sua esposa, sua paquera de Ferrari. Isso. Você é minha Lamborghini. Onde você passa, todo mundo para ver, para o que está fazendo. Então, é isso que ele está dizendo. Então, a gente precisa dessa sensibilidade ao ler o texto. Resolve muita coisa. Não vá pegar isso aí e ler em si, botar numa cartinha. É complicado. Então, por exemplo, outra barreira e desafio é a barreira linguística. A Bíblia ela foi escrita em 3 línguas diferentes: hebraico, grego e uma parte em aramaico. Então, quando a gente também conhece um pouco da linguagem, da língua original, facilita muita coisa. Porque tem palavras... Deixa eu dar outro exemplo aqui. Vamos para a Bíblia. Você vem para Gênesis capítulo 4. Deixa eu abrir aqui em Gênesis capítulo 4. Também, para acompanhar. Acompanha aí de casa também. Como é que diz na tua versão? Gênesis capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, né? Isso. Versículo 1. Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela concedeu e deu à luz a Caim e declarou: com a ajuda do Senhor, tive um filho homem. Muito bem. A palavra, em outras versões, nas versões mais antigas, e conheceu o homem a sua mulher. O verbo aqui, em hebraico, é o verbo yadá. E o verbo yadá, ele tem algumas traduções, porque o hebraico ele tem mais ou menos 20 mil verbetes, é diferente da língua portuguesa, que tem mais de 200 mil. Então, uma palavra na língua hebraica, ela pode ter o significado de várias coisas. E o que é que vai definir o significado é o contexto no qual ela está inserida. Aí, por exemplo, aqui a palavra yadá pode ser conversar, conhecer, prestar atenção e também relação sexual. Então, quando eu conheço a palavra também, se aqueles que têm a oportunidade de conhecer as línguas originais bíblicas, é muito importante. Você vê muita coisa ali, muita coisa na língua original que abre, assim, a sua mente de uma forma extraordinária. Tem muita coisa que, depois que eu comecei a estudar no seminário, você vê que é diferente. E você vê de outra forma o texto bíblico. Tu tava falando aí, Francisco, eu tava lembrando da EBD, né? EBD, Escola Bíblica Dominical. E aí, a importância, né? De ter momentos de estudo, assim, não só uma leitura corrida, né? Não só aquele momento de 1 hora de pregação, né? Não só aquele devocional. Requer a gente derrubar essas barreiras que nem tu falou. A barreira cultural, a barreira histórica e a linguística. Né? É muito importante. Abre muito leque. A gente vai dar alguns exemplos aqui depois sobre isso. Mas sobre métodos de interpretação, sempre a preocupação do povo de Deus sempre foi a interpretação. Por exemplo, lá no início, nos primeiros séculos, tinha os midrashins. Depois do cativeiro babilônico, criou-se as sinagogas, o pessoal ia para lá para interpretar os escritos dos profetas e a Torá. Então, interpretar, tu quer dizer o quê? Eles estudavam ali, não era só uma leitura? Leitura e interpretação.
O que foi que o profeta Jeremias queria dizer quando ele disse isso? Então, eles tinham uma conversa ali, muitas vezes era anotada, essas partes anotadas viraram, na tradição judaica, os midrashins, que são esses comentários. Eles faziam comentários. Quando você vai para Lucas 4, Jesus se levanta na sinagoga e lê um trecho do profeta Isaías e começa a explicar. Ele disse, hoje esse texto se cumpriu. Aí ele começa a falar, porque esse era o costume da sinagoga. Eles dividiam a Torá em 52 porções, assim também como os profetas, e todos os sábados, que era o costume deles, eles iam para a igreja, para a sinagoga, escolhiam uma pessoa, e essa pessoa lia o texto da Torá, daquele dia, lia o texto dos profetas, e depois ela começava a dar a sua interpretação daquilo que ela tinha lido ali. Aí, depois que ela dava a interpretação dela, eles começavam a comentar sobre aquela interpretação e eles ficavam ali muito tempo. E depois, quando terminava tudo, eles saíam e dar esmolas. Esse era o costume judaico da época. Também tem o Talmud. O Talmud já é também que é na mesma linha que era a interpretação dos rabinos a respeito da Torá, de várias outras leis que existiam na época. Então, sempre... Deus ele se preocupou com isso, e as pessoas, os judeus na época, eles estavam preocupados em interpretar, porque quando Jesus nasceu, no tempo de Jesus, a Torá já tinha sido escrita há muito tempo, então precisava de uma interpretação. Essa interpretação começou de forma oral, de Moisés para cá, e depois começou a ser escrita, e foi escrita, e a gente tem hoje muita coisa sobre isso. Já no século XVIII, da nossa era, criou-se um método científico para facilitar a interpretação do texto bíblico. Assim como facilitou a interpretação dos textos normais, qualquer tipo de literatura, também do texto bíblico. Então, para resumir, que essa é uma parte bem técnica, mas só para resumir, surgiu o que é conhecido dentro da teologia como um método histórico crítico, que ele interpreta a Bíblia levando em conta o contexto histórico, né? Aí surge lá, por exemplo, o método histórico crítico, a hipótese documental. Ele diz, por exemplo, que o Pentateuco, e essa área eu gosto de falar, que é minha área, o Pentateuco, ele não foi escrito por uma pessoa só. A hipótese documental diz isso, porque em algumas partes ele fala um nome, outra de Deus, Elohim, por exemplo, Gênesis capítulo 1, Elohim, Gênesis capítulo 2 já fala Adonai, né? Aí eles dividem, para você ver, esse método histórico crítico é o mais usado hoje, em o cristianismo. Então, ele divide a autoria do Pentateuco, dos demais livros, em 5 escolas: eloísta, javista, sacerdotal e deuteronomista. Porque eles entendem assim. Eles dizem, se você saber quem foi o autor do texto, do livro, se você souber quem foi o autor, e em que momento histórico, a data que foi escrito, você resolve todo o texto. Que por muito tempo esse método é o que mais as pessoas usam hoje. Então, quando você vai fazer um estudo da Bíblia, a primeira coisa que você pergunta é: quem foi que escreveu esse livro? Quando foi que escreveu esse livro? E para quem escreveu? Só que, na década de 60, mais pertinho de nós agora, movido pelos estruturalistas russos, eles inovaram na forma de interpretar as literaturas. Isso impactou demais a forma da gente estudar também a Bíblia. Criou-se nesse tempo a crítica da narrativa, porque dentro do processo comunicativo funciona da seguinte forma: quem fala, o que é falado e quem ouve, dentro do processo comunicativo. Dentro da leitura também tem esse mesmo processo, né? Quem lê, o que está escrito e quem está ouvindo. E quem está lendo, né? Quem está lendo. Quem lê, o que está escrito e quem está lendo. Então, muitas coisas dentro da Bíblia a gente não tem como saber a autoria, nem a data. Então, fica sem... Por exemplo, o próprio método histórico crítico, se você usar ele, você não tem como definir que foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Não tem como provar que foi Moisés. Só que esse processo, a crítica da narrativa, ele muda a figura. Ao invés de você focar em quem escreveu e o período que escreveu, ele foca no que está escrito.
Se está escrito, e a gente volta agora para o que a gente está falando, narrativa, se está escrito isso, então é importante e foi escrito de forma intencional. Então, eu devo dar atenção àquilo. Então, a gente se volta para o que está escrito, para sair da técnica e ir para a prática. Qual a diferença do Salmo 1 para o Salmo 51? O Salmo 1 começa bem-aventurado. Você lembra como é o Salmo 1? Bem-aventurado, que tem a lei do Senhor e tal, não anda na roda dos escarnecedores. Aquele bem conhecido. Salmo 51, como é que começa? Não lembro. Salmo de Davi, quando ele adulterou pela mulher de Urias e tal. Então, assim, para você entender o Salmo 1, você precisa saber quem é o autor? Não, bem-aventurado os que não andam no caminho dos pecadores. Precisa entender quem é o autor para você entender o que o Salmo está dizendo? Não. Só que o Salmo 51 está dizendo que é o Salmo de Davi quando Davi adulterou com Batseba. Então, para você entender o que está acontecendo ali, você tem que saber a história de Davi, de Batseba, de Urias e tudo que aconteceu. Aí você vai entender por que Davi está falando aquelas palavras. Então, o foco da crítica da narrativa, e é o método mais simples de estudar a Bíblia hoje, é você ver o que está escrito, é focar no que está escrito. E aí você resolve muita coisa. Você estava falando aí, eu comentei, né, agora há pouco sobre escola bíblica, né? As escolas bíblicas, não só as dominicais, mas os vários métodos que tem, que as igrejas hoje usam, tanto online quanto presenciais, grupos de estudos, as células, os grupos de estudo residenciais, né, em casas, grupos. Francisco, tu falou que veio do sertão. Aí eu lembrei muito disso, do teu testemunho, e tu estava comentando sobre questão de métodos, de barreiras. Como que a gente consegue aplicar todo esse conhecimento para uma pessoa que nunca ouviu o evangelho, e principalmente para um descrente? Como é que a gente consegue falar isso? A gente estava conversando no off aqui sobre linguagem. E a linguagem, a abordagem, com a linguagem específica, isso é muito importante. A gente estava conversando, o livro de Mateus escreve para um público judeu. E para quem tiver interesse, todo o livro de Mateus Mateus está recontando a história de Israel, aplicando toda a história de Israel a Jesus. Na história de Israel, quem era o libertador? Moisés. Agora, Mateus está aplicando toda essa história para Jesus. Então, qual é o primeiro capítulo de Mateus? Fala sobre o quê? O nascimento de Jesus? Genealogia. Então, é uma alusão a Gênesis, onde tudo começou. Como foi que tudo vai chegar ali, onde tudo começou. Aí você vai... Jesus é batizado no Rio Jordão. Ele está fazendo uma alusão a Israel que passa no Mar Vermelho, né? E ele vem fazendo a alusão. Moisés sobe no monte e Deus entrega a lei a Moisés. Agora aqui, Jesus sobe no monte e entrega a lei para o povo, que é o Sermão da Montanha. Então, ele está fazendo uma alusão. Porque Mateus está falando com o público, ele está falando especificamente para aquele público, com a linguagem daquele público. A gente precisa disso. Eu vi um tempo desse que eu achei assim, magnífico. Eu estava rolando no Instagram e vi lá, Bíblia de Taipa. A Bíblia... Cheguei a ver isso aí. Viu? Na linguagem do sertanejo. Então, tem um pessoal que adaptou, pegou a Bíblia e colocou na linguagem do sertanejo para alcançar as pessoas analfabetas no sertão, e eles começaram ali no sertão do Rio Grande do Norte, para alcançar aquelas pessoas. Então, as pessoas não sabiam ler, não sabiam nada sobre Bíblia. A linguagem da Bíblia seria muito diferente para elas. Então, eles gravaram, se eu não me engano, 4 livros já, colocavam numa caixinha de som, levava e a pessoa ouvia. Linguagem, a pessoa consegue entender. Então, isso é muito importante dentro da interpretação. Como é que a gente... Tu estava falando, compartilhando aqui a experiência de agora estar na frente de uma liderança de juventudes, de jovens, de adolescentes, né? E aí, hoje a juventude, eles querem tudo muito mastigado, né? Pode ser que algumas pessoas que começaram a assistir esse podcast já desistiram de assistir. Por conta do papo, que estava bastante científico, bastante
acadêmico. E com certeza isso é bastante influenciado por conta do imediatismo das redes sociais, né? Hoje todo mundo quer muito mastigado tudo. E a Bíblia Sagrada não é só uma simples leitura. A gente começou o podcast aqui falando sobre como a gente aprender a gostar de ler. E a gente percebeu que só a leitura corrida não é o suficiente para a gente entender a palavra do Senhor, né? E eu até lembrei agora de um trecho que o bispo Miguel Uchoa falou uma vez sobre a Bíblia Sagrada, que ele já leu a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. E quanto mais ele lê, muitas vezes o mesmo trecho ele antes não tinha visualizado e nem interpretado da mesma forma. E a gente fala sobre, o podcast é falando sobre renovação, e a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. A cada dia. E aí, sobre esse momento imediatista que a juventude hoje está vivendo, Francisco, complementando a pergunta, como a gente pode entregar algo mastigado sem ser mastigado, para que a juventude consiga realmente parar e consiga buscar esses métodos para enriquecer na palavra do Senhor, né? Para se fortalecer. Primeiro, as pessoas, não só a juventude, mas de maneira geral, eles precisam olhar para a Bíblia e ver beleza naquilo que está vendo, porque parece que as pessoas pintam um quadro da Bíblia, alguns líderes de igreja, como se fosse algo específico só para uma determinada pessoa consegue interpretar. Só que a Bíblia é tranquila de você ler e entender a mensagem que está ali. Algumas ferramentas que a gente pode trazer para a interpretação da Bíblia, a primeira de todas é a oração. O Espírito Santo inspirou os profetas a escreverem a Bíblia. Então, se o Espírito Santo inspirou, ele sabe o motivo, a interpretação, e ele pode ajudar a gente nisso. Então, primeira coisa, oração. Tem que ler, antes de ler a Bíblia, orar, pedir ajuda ao Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não tem como interpretar a Bíblia. Se for pelo seu próprio ego, pelas suas próprias forças, você vai ficar superficial. Quando a gente tenta interpretar a Bíblia sem o Espírito Santo, a gente chega a conclusões erradas. Né? Hoje os maiores estudiosos são ateus da Bíblia, estudiosos da Bíblia são ateus. Mas eles leem mais do que a maioria dos cristãos. Mas eles chegam a conclusões erradas. Sabe por quê? Porque está faltando a orientação daquele que inspirou. E isso é o mais importante. Mas de maneira... É o primeiro método. Praticamente nós temos aqui oração, nós temos dicionários bíblicos. Então você viu uma palavra ali, uma expressão que você não está entendendo, dicionários bíblicos. Você pode até pegar no celular, baixar e ali, vai estudando a Bíblia, viu uma palavra ali, beneplácito. O que é isso? Dicionário. E você vai entendendo. Outra coisa, comentários bíblicos. Só tem que ter cuidado, porque existem bons comentários bíblicos, mas existem outros bem tendenciosos, né? E lembrar também que os comentários bíblicos não são inspirados. É a Bíblia que é inspirada. O comentário ali é a interpretação de uma pessoa que lê. A inspiração vem da palavra, de você, né? Vem da palavra. Mas os comentários nos ajudam muito, muito mesmo. E eu queria tomar mais um tempinho para dar algumas dicas e exemplos. Não, fica à vontade. Muito importante. Pode ficar à vontade. Então, primeira coisa, dentro desse método que eu estou falando, que a gente está conversando aqui, a narrativa, prestar atenção no que está escrito. Então, tem algumas dicas. Por exemplo, a Bíblia é cheia de repetições. Olhem as repetições. Quando a Bíblia repete um assunto, ela está querendo enfatizar aquele assunto. E outra coisa, ela repete um assunto e às vezes ela está repetindo e ela quebra a repetição. Essa quebra de repetição é um chamado para prestar atenção no que está acontecendo ali. Um exemplo é Gênesis capítulo 1. Já viu Gênesis capítulo 1? Já prestou atenção quantas palavras se repetem? A palavra que mais se repete em Gênesis capítulo 1 é a palavra Deus, Elohim. Mais ou menos 31 vezes. 31 vezes se repete ali. São 31 versículos. São 31 vezes se repete. Então, quando repete tantas vezes essa palavra, está dizendo assim, tem alguma coisa ali. Então, o mais importante, está dizendo assim, ó, a coisa mais importante desse capítulo aqui é quem? Deus. É Deus, que está se repetindo. Mas, além da palavra Deus, várias outras palavras se repetem ali em Gênesis capítulo 1. E foi... Houve tarde de manhã o primeiro dia, houve tarde de manhã o segundo dia, e ela vai se repetindo, expressões que se repetem. Pode prestar atenção que quando está repetindo,
tem alguma coisa importante ali. Vamos para uma genealogia prática, Gênesis 5. Gênesis 5. Só para vocês entenderem essa questão da repetição. Dentro da língua portuguesa, se você repetir muitas coisas, numa redação, por exemplo, é um texto fraco. Né? Um texto fraco. Dentro da cultura hebraica, quanto mais repete, mais forte é o texto. Eles usavam isso, esse atributo para fortalecer uma ideia. O que é que Deus diz ao povo de Israel em Deuteronômio? Só há um Deus, né? O Shema. Deuteronômio 6, versículo 4. Está dizendo, só existe um Deus. Essas palavras você tem que repetir quando estiver no caminho, quando deitar, quando levantar. Então Deus está dizendo, repita, 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 até você interiorizar. Amém. Né? Até interiorizar. Mas vamos lá. Gênesis capítulo 5 é uma genealogia. Agora, interessante. De Adão. Agora essa genealogia é o seguinte, deixa eu ler aqui, ó. Deixa eu ver onde eu começo aqui. Vamos ver, versículo 6, diz assim, ó. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 807 anos, teve filhos e filha, todos os dias de Sete foram 912 anos. Essa é a primeira. Vê o versículo seguinte. Enos viveu 90 anos, gerou a Cainã. Depois que gerou Cainã, viveu Enos 815 anos, teve filhos e filhas, todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Então está repetindo, né? Está repetindo. Preste atenção que ela repetiu. Isso. Esse viveu dessa forma. O padrão. E ele vai repetindo tudo isso. Aí vem depois de Enos, vem Cainã, depois de Cainã, Malalel, depois vem Jared e vai. Só que quando você vai para o versículo 22, veja o que acontece no versículo 22. 21, começando do 21, diz assim, ó. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhos, todos os dias de Enoque foram 365 anos. Veja que mudou o padrão. Ele não fala nenhum aspecto das pessoas. Quando chega em Enoque, diz assim, Enoque fez o quê? Andou com Deus. Então, ele quebrou uma repetição. Quando ele quebra essa repetição, ele está chamando a atenção para você, para esse texto. Aí depois ele continua, aí ele vem para o versículo 29, que está falou de Lameque e tal. Diz, versículo 28 diz, Lameque viveu 182 anos, gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, esse nos consolará dos trabalhos e das fadigas de nossas mãos na terra em que o Senhor amaldiçoou. Então, ele quebrou aqui de novo a repetição e está dando significado do nome de Noé. Então, o texto está chamando para você para dizer aqui, ó, esse homem aqui que vai trazer descanso para a terra é importante aqui, preste atenção nisso aqui. Então, ele quebra a repetição e chama você para isso. Porque essas repetições que acontecem aqui, Deus está chamando a atenção da gente. Está repetindo e chama a sua atenção. Aí, quando quebra a repetição, se eu estou conversando com você aqui, aí eu digo branco, 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 branco. Eu faço até isso com o pessoal. Branco, branco, branco. O que é que a vaca bebe? Alguns dizem leite, porque falou de branco. Então, quando a gente vai repetindo, a gente da mente fica no automático. Que quando quebra a repetição, ela parece que ela para ali e dá um alerta. Ela vem influenciando você. Aí você parou ali e ela diz, não, peraí, a vaca não bebe leite, a vaca bebe água. Ela dá leite. Mas no automático você é levado a falar leite. Então, toda vez que tiver palavras repetidas, a gente tem que prestar atenção. Nota as palavras. Quantas vezes se repetiu essas palavras aqui? É muito importante isso. Outra coisa aqui, ideias se repetem. Se você, Gênesis 3, versículo 6, fala que a mulher, ela viu o fruto, achou que era bom e tomou. Tem 3 verbos em hebraico muito interessantes ali. Quando você vai para Gênesis capítulo 6, versículo 2, que está falando da corrupção do homem, que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens e tal, os mesmos verbos, tomar, ver, desejar, aparece ali também, o mesmo verso que aparece na queda do homem, Adão e sua esposa, aparece também ali no dilúvio, dizendo o seguinte, a ideia está se repetindo, dizendo que o que está acontecendo ali na corrupção do gênero humano que precede o dilúvio, está dizendo que é uma segunda queda. É um evento semelhante à queda.
Então, quando essas ideias se repetem aí, é muito interessante. O padrão de comportamento se repete, né? Você vê José, a história de José, os irmãos enganam José. A traição. A traição. Não enganam José, não. Enganam José também, mas enganam o pai de José. Chega para o pai de José e diz: olha, teu filho foi despedaçado por um animal, olha as vestes dele aqui. Aí você vai, aí quando chega no meio da história de José, antes de continuar a história de José, parece que faz um plot twist ali, fala da história de quem? De Judá e Tamar. O que é que acontece? Tamar, ela engana o seu sogro, porque não lhe dera um filho que era a lei dizia que teria que dar. Então a história está dizendo o seguinte: assim como os irmãos de José enganaram seu pai, agora uma nora está enganando um dos filhos de Jacó ali. Então a história vai se repetindo, dizendo que é interessante ver isso aí. Certo? Então tem que prestar atenção. Preste atenção nos personagens. A Bíblia é composta de narrativas, poesias, a maioria é narrativa. Aí você vê ali os personagens. Preste atenção nos personagens. O que é que está acontecendo com os personagens? As ações dos personagens. Isso indica muito o que é que vai acontecer, o que é que está acontecendo. Né? Um exemplo de personagem. A Bíblia não dá muitas características físicas. Por exemplo, Abraão. Era alto ou era baixo? Gordo ou magro? Abraão tinha barba grande? Não tinha barba? Como era? Não diz. Mas quando fala de José, diz que José, Gênesis 39, versículo 6, José era bonito de porte e aparência. E essas duas palavrinhas, porte e aparência, é usada também para a mãe dele em Gênesis 29, 17. Então, quando ela diz que é bonito de porte e aparência, está dizendo alguma coisa ali. Você tem que prestar atenção. A Bíblia não dá muita informação de lugares, nem de características físicas. E a gente tem que prestar atenção nisso. A palavra do Senhor, a gente falou sobre renovação, sobre interpretação, o perigo de interpretar errado, né? Hoje eu tive uma aula de escola bíblica que eu acho que eu estava precisando há bastante tempo, e eu acredito que todo mundo que está assistindo estava precisando disso, e eu fico muito feliz de saber que a Bíblia Sagrada, ela não é só uma leitura corrida. Ela, que nem tu falou, Francisco, a leitura corrida, ela muitas vezes pode até te tornar um descrente. Então, muitas vezes a gente está na nossa correria, no nosso dia a dia, e a gente faz uma leitura corrida, um devocional rápido, uma oração rápida. E, historicamente falando, tu falou aí sobre os judeus e sobre os apóstolos, que cada um fez uma escrita diferente para um determinado povo, para uma determinada situação, para um determinado propósito. E muitas vezes a gente deixa isso despercebido por conta do imediatismo. Hoje a gente não quer parar para estudar, hoje a gente não quer parar para interpretar, hoje a gente não quer parar para nada. Quer tudo mastigado, um devocional mastigadinho, um corte de um podcast que a gente vai querer se completar por conta disso. Hoje a gente quer rolar em um feed e se ficar mais de um minuto a gente já rola de novo, e a gente não para, né? Não para primeiro orar, para pedir ao Senhor discernimento, porque não adianta pesquisas profundas, não adianta tudo isso se a gente não tiver o direcionamento do Espírito Santo, o direcionamento do Senhor. E a gente é muito até vergonhoso a gente ter esse sentimento de imediatismo, né? Hoje nossos trabalhos, muitas vezes nossa família, muitas vezes os nossos amigos, os nossos entretenimentos nos distrai para que a gente não consiga empenhar o tempo valioso e necessário para o estudo, para a interpretação bíblica, porque assim como a Bíblia fala que nós somos a igreja, a gente não está indo para a igreja para ser alimentado. A gente tem que, eu já ouvi muito isso, a gente tem que ir lá para transbordar, já tem que ir cheio. A gente muitas vezes vai vazio, porque se a gente for vazio, a Bíblia remota muita gente como um vaso, né? E a gente, como vaso, a gente precisa ser cheio do azeite, cheio do Espírito Santo. E se a gente chegar em cultos, em ambiente de trabalho, em qualquer ambiente que seja vazio, o que é que a gente vai dar para o nosso próximo? Se a gente está vazio, como é que a gente vai dar algo que a gente não tem?
né? E no nosso esconderijo, na nossa casa, no nosso ordinário, né? Que a gente fala muito de extraordinário. Hoje, as pessoas, elas têm sede de eventos, de tudo, né? A gente está falando sobre juventude, de gastar energia, e na próxima oportunidade, com certeza, a gente vai conversar muito sobre direcionamento de energia, direcionamento dos jovens, para que a gente consiga focar, né? A energia dos jovens na casa do Senhor, para que as pessoas sejam cheias, mas a gente só quer ser cheio, a gente não quer dar, né? E como é que a gente vai amar o próximo, a nós mesmos, se a gente não tem o que dar? Se a gente só decora versículos principais, se a gente só decora trecho de memes de internet, se a gente só decora coisas superficiais e a gente não interpreta verdadeiramente a palavra do Senhor, e chega a situações e ciladas que o inimigo vai lançar para a gente, né, Francisco? Muito. Ciladas de momentos a gente está no ambiente de trabalho e muitas vezes o inimigo usa um amigo, um companheiro de trabalho da gente para deixar uma situação pesada e às vezes nos envergonhar como cristão, porque muitas vezes a gente não está preparado para determinada resposta, né? E que o estudo bíblico, a interpretação bíblica vai valorizar ainda mais o nosso testemunho, né? Não é para encher o nosso ego, né? A interpretação bíblica, a gente está aqui nesse podcast falando sobre métodos, sobre barreiras, sobre interpretações e cultura e linguística. Não é para a gente se encher de nós, né? A gente está querendo ser cheio da palavra do Senhor. É o contrário, é mostrar o quanto que a gente é vazio, o quanto que a gente não sabe. É para a gente entender o que Deus... Para a gente ser cheio de Deus, como você falou, né? Para a gente entender o que Deus está falando ali, na verdade, o que Deus está falando que serve para nós, porque uma interpretação errada do texto leva a consequências desastrosas, porque alguém pode ler um texto aqui e dizer, não é isso. Tem até um evento, alguns anos atrás, aconteceu, que passou no Fantástico, que o camarada interpretou Oséia lá, esqueceu de um acento e deu um problema, vai, pega a mulher do teu amigo e adultera. Só que na Bíblia está dizendo, vai, toma a mulher do teu amigo e adúltera. Não, ele adultera. Então, o suposto pastor, ele chegou e começou a viver sexualmente com algumas pessoas de sua comunidade religiosa. Isso deu um problema, foi até para a mídia. Então, assim, se a gente não parar para tomar isso como importância, a gente, vez ou outra, a gente vai sair fora daquilo que Deus quer para nós, da intenção de Deus para nós. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa aqui para os jovens que estão ouvindo e assistindo, é o seguinte: pega a palavra de Deus, ora e diz, Senhor, eu quero entender a tua vontade através da palavra, né? Para os líderes, colocar a palavra ler a Bíblia. Eu fiz uma série, alguns anos atrás, lá na igreja, sobre Gênesis. O que era que eu fazia? Era menos eu falando e mais o povo. Então, eu determinava um trecho, pessoal, leia o texto. Dentro da igreja, eu só tinha 30, 40 minutos ali na hora do sermão, leia. O pessoal passava 5 minutos lendo. Aí eu pegava mais 5, 10 minutos disso. O que vocês entenderam desse trecho aqui? Aí um levantava, olha, é isso e isso, é isso e isso. E você percebe que quando o povo lê, que alguns vão para a igreja, como você falou, só para receber, né? Eu quero receber, eu só quero receber, eu só quero receber. Mas quando o povo lia e chegava a algumas conclusões, para mim, que estava há mais tempo naquele, era óbvio, mas eles ficavam entusiasmados. Como é que... Eu nunca percebi isso, eu li a Bíblia e nunca percebi isso. Às vezes falta Bíblia no púlpito. Falta Bíblia. Muitas vezes o púlpito é cheio de muitas coisas. A gente coloca tanta coisa no púlpito e bem pouquinho espaço para a Bíblia. Só que o que transforma a nossa mente é a Bíblia. O que transforma a nossa vida é a Bíblia. O que vai transformar os jovens da igreja é a Bíblia. O que vai transformar a igreja, fazer a igreja ser poderosa é a Bíblia. Então a gente tem que dar mais autoridade da Bíblia dentro da nossa igreja. Amém. Amém. Eu ia te pedir para deixar, mas acabaste de deixar uma mensagem poderosa aqui nesse podcast. Tá faltando mais Bíblia. E eu gostaria que tu, Francisco, deixasse para quem está assistindo, para quem chegou até aqui, parabéns para quem chegou até aqui e anotou tudo e prestou atenção em tudo. Eu acredito que nesse final desse podcast aqui, hoje, eu me senti renovado espiritualmente e principalmente mentalmente também da palavra do Senhor. Também me senti envergonhado por não estar me aprofundando na Bíblia Sagrada.
A partir de hoje, eu acredito que eu vou me aprofundar muito mais e vou ter muito mais sede, né? Porque a palavra do Senhor, ela fala que ela é a fonte de água viva, né? E quem bebe dessa fonte vai ter sede. Então, é uma água que... E vai jorrar, né? Que vai jorrar. Então, é uma água que a gente sempre vai ter que buscar. Porque sempre a gente tem sede, né? A gente sabe que o corpo da gente, a gente aguenta vários dias sem comer. Mas sem beber é poucas horas. É verdade. Então, Francisco, eu gostaria que você compartilhasse aqui, para quem está assistindo, para quem está ouvindo, nas plataformas de áudio, no Spotify, no Deezer, uma mensagem final para complementar tudo que tu falou sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada. João capítulo 17, versículo 17, diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, nós temos a verdade na palma de nossas mãos, que nos traz santificação. E, às vezes, ela serve apenas como um amuleto na nossa casa. A gente acha que se a gente deixar essa Bíblia aberta num determinado Salmo 23, 91, a gente acha que isso vai proteger a nossa casa, né? Então, a gente precisa resgatar a leitura da Bíblia, a importância da Bíblia. A Bíblia, o que a Bíblia disser tem que ser aquilo. Respeitando, sim, a cultura, a história e tal, entendeu? O contexto. Então, os mandamentos de Deus, você abre aqui, por exemplo, em Mateus capítulo 5 ali, os mandamentos que Jesus deixou para nós ali no Sermão do Monte, quando você estuda aquilo, você fica embasbacado como é que Jesus deixou isso. Muitas vezes a gente nem olha para isso. E são importantes para a nossa vida. São importantíssimos para a nossa vida. Aí no final do Sermão do Monte, Jesus diz assim, ó: a casa que é edificada sobre a areia, quando vem as tempestades, o que acontece? Cai. A casa que é edificada sobre a rocha, pode vir tempestade, pode vir enchente, ela não vai cair. Quando a nossa vida foi edificada sobre Cristo, que é a rocha, e nós edificamos através da sua palavra, a nossa casa vai suportar as mais terríveis tempestades que possam vir por aí. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez eu agradeço por ter aceitado o convite, por estar conosco aqui, compartilhando um pouco da tua história, do teu testemunho, do teu conhecimento bíblico, por estar compartilhando. A Bíblia fala que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então, acredito que você também se encheu hoje. Com certeza. Foi preenchido hoje, foi usado hoje pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo. Agradeço mais uma vez, Francisco, por ter aceitado, e com certeza vai ter próximas vezes, em nome de Jesus. E estou aqui. Amém. Gente, esse foi mais um podcast, Renovation Cast. Para você que chegou nesse final aqui e esqueceu de curte, comente e compartilha para as pessoas aí. Compartilha aí para os grupos da família, compartilha para os grupos aí de estudo bíblico, compartilha aí nos grupos da juventude, nos grupos de orações. Se você gostou desse podcast e quer consumir mais conteúdo, preste atenção aí nessa playlist aí. Tem vários temas relevantes, várias pessoas que já participaram desse podcast. Então, aproveita aí essa playlist aí, vai curtindo, vai aproveitando e compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas por esse projeto. Esse podcast que tem o intuito de renovar a nossa mente e espírito. Gente, esse foi mais um Renovation Cast. Fique na paz do Senhor e até a próxima.